E o PT vive o primeiro racha político interno da transição. Apuração do Leandro Rezende. Vamos falar com ele, que está aqui com a gente no live hoje. Antes, vamos chamar Priscila Yazbek, não é isso? Para exatamente falar. A gente abriu o live falando sobre essa questão, né, da possibilidade do anúncio de um nome para o Ministério da Fazenda. Ontem, Priscila Yazbek, junto com Tainá Falcão, trouxe, né, essa apuração de que poderia, então, estava sendo ventilada essa possibilidade do nome de Fernando Haddad para a Fazenda e de Pércio Arida para o planejamento. Isso fez até com que a Bolsa subisse. Explica pra gente por que teve esse movimento e como que os dois ministérios trabalhariam juntos. Pri, bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, começou com o Haddad, um nome muito forte nessa semana, né? A gente trouxe a apuração aqui, Lula colhendo impressões sobre Haddad na Fazenda. Parece que realmente é o nome mais forte. Ele vai participar de um almoço na Febraban com banqueiros que confirma que ele é o favorito. Inclusive vai ser um teste ali para ver como que ele se sai. E aí, então, ontem, essa notícia de que o Pércio Arida estaria sendo cotado, então, para o Ministério do Planejamento, porque a Frente Ampla não quer planejamento e fazenda, os dois ministérios, que são os mais importantes dentro da área econômica, só com a ala petista, né? Então, a Alckmin está também trabalhando ali internamente dentro do grupo de transição para trazer Pércio Arida para o planejamento. A dúvida que fica é se Pércio Arida vai aceitar ou não o cargo. E aí a gente trouxe aqui uma sugestão, inclusive da nossa editora Carol Brito, de explicar um pouco de como que fica e qual que é a importância de um ministério e de outro, né? Então, o que cada ministério é responsável. A gente tem aqui, então, a Fazenda, que faz formulação e execução da política econômica, cuida das contas da União. Também está sob o guarda-chuva da Fazenda a questão do imposto de renda, a Secretaria da Receita Federal. E aqui vale falar que esses dois ministérios foram unidos no governo Bolsonaro para fazer o superministério da Economia. Mas antes eles tinham essa configuração. Fazenda basicamente executa, planejamento planeja. Então, o planejamento ele planeja a administração pública, responsável pelo orçamento federal, também por reformas e liberação de fundos para estados e municípios. Isso aqui é muito importante porque é o controle de uma parte importante do dinheiro que vai para estados e municípios. Além na Fazenda, também vale falar que tem a questão do Tesouro, que fica sob a Fazenda, que também é uma questão importante, estratégica, e quem fica na Secretaria do Tesouro também traz uma importância, um peso em termos de administração econômica de um governo. Feitas as principais diferenças entre os dois, a gente vai trazer uma outra tela mostrando um pouco do histórico dos últimos governos, de como essas dobradinhas se configuraram. Aqui a gente coloca Lula, Dilma e Temer, porque no governo Bolsonaro o ministro era Paulo Guedes e os ministérios foram unificados. Mas qual que é a configuração que a gente tem aqui? Eu não vou passar especificamente por um nome ou outro, mas a gente percebe que quando tem um nome forte na Fazenda, às vezes o planejamento fica mais enfraquecido. É o que aconteceu, por exemplo, quando Antônio Palocci estava no Ministério da Economia durante a gestão de Lula. Guido Mantega, Nelson Machado e Paulo Bernardo tiveram ali uma atuação um pouco mais tímida, digamos assim, e Palocci se sobressaía, né? Era um superministro ele que mandava ali um pouco nas questões da economia. Daí, quando a gente chega no governo Dilma, já tem uma nuance maior, né, entre planejamento e economia. Então, tinha ali o Guido Mantega, depois veio o Joaquim Levy para tentar apagar um pouco dos incêndios na economia, mas, por exemplo, o Guido Mantega, ele já não era um ministro tão forte, talvez, quanto o Palocci, e aí a gente lembra de ouvir falar mais até de alguns nomes dentro do planejamento, como Miriam Belchior, Nelson Barbosa, inclusive Miriam Belchior, que está hoje no grupo de transição. E aí aqui a gente chega também no governo Temer, com Henrique Meirelles, que foi também considerado um ministro mais forte, e aí e Eduardo Guardia depois, que foram mandatos mais curtos, né? Porque foi um governo mais de transição, pós-impeachment, e aí a gente tem no planejamento Romero Jucá, Diogo Oliveira e Esteves Condago. O que a gente traz, assim, de quadro, o que a gente pode ver do histórico? É isso, se tem um ministro muito forte em uma das pastas, o outro pode ficar um pouco ofuscado. Mas eu gostei muito de uma definição que a Zeina Latif trouxe pra gente agora há pouco. Ela falou o seguinte, ela falou assim, no fim das contas, a última canetada, assim, né, quem que define na ponta do lápis, acaba sendo o presidente. E se o governo não tiver à disposição, se o governo petista, falando agora do nosso caso específico, uma disposição de fazer reformas, se ele for para uma linha mais de gastar, não importa quem está na economia ou no planejamento, o governo não vai fazer algo diferente. E mais que isso,
Se no executivo você tem um governo com perfil mais gastador, não vai ser o Congresso também que não vai gastar, porque o Congresso, por essência, ele prioriza ali os projetos políticos dele, não é um órgão dentro da nossa estrutura que pensa em formulações de políticas públicas, né? Então, o que vai dar muito tom é, de fato, o governo Lula vai mais para um lado, vai para o outro. Quando o Pércio Arida começou a ser falado ontem, surgiu uma impressão de que talvez o governo vá governar um pouco mais ao centro, mesmo que ele não aceite o cargo, o fato de ele estar ali próximo de Haddad já traz uma sinalização importante. A ver como que fica daqui para frente, né? Pri, muito obrigado por trazer, inclusive, né, retomar um pouco desses nomes que foram importantes em administrações do PT lá atrás. A gente conversa mais ainda hoje sobre essas questões.